Onde você está nesse momento? Talvez você esteja na cama, na sala de estar, no ônibus ou na sua escola ou trabalho. Em todos esses casos, se você está assistindo esse vídeo, seus olhos estão focados não nas coisas que estão ao seu redor, no ambiente, no horizonte, mas sim numa tela cheia de pequenos retângulos iluminados. A tela para a qual você está olhando nesse momento pode ser de LCD, ou LED, OLED, QLED, AMOLED. E caso nós estivéssemos conversando há coisa de uma década atrás e eu fosse um apresentador de programas dominicais, uma tela CRT ou de plasma. Todas essas telas estão diferentes entre si, algumas estão obsoletas e outras estão modernas, umas estão 8K e outras estão 144p, tem algo em comum. Essa luz, que distrai a gente do mundo ao redor, que nos permite assistir aos melhores filmes do mundo, e alguns dos piores também, que deixa a gente conversar com os nossos amigos a todo momento, claro, quando eles respondem. Essa luz é incrível, né? Nós apertamos um botão e ela tá lá, sempre cheia de informações, notificações, memes de gatinho, capivara. Mas isso tudo, claro, só se você lembrou de carregar o seu celular e os postes da tua rua estão de pé, né? Porque diferente da luz do sol, do fogo ou de um vagalume, a luz da sua tela depende dele, o elétron. A energia elétrica, que nós conhecemos desde antes de sermos homo sapiens, lá no dia em que o primeiro raio, num dia de tempestade, caiu perto de algum parente nosso, só foi ser compreendida de forma mais aprofundada há mais ou menos 2.600 anos, quando filósofos clássicos, como Tales de Mileto, investigaram o poder de atração que alguns materiais, como o âmbar e a sua caneta Bic mais próxima, pareciam adquirir quando sofriam atrito. Questões como essa instigaram filósofos e cientistas por milênios, mas foi só durante os séculos 18 e 19 que as principais questões sobre a eletricidade foram sendo elucidadas. O experimento de Benjamin Franklin com a pipa e a chave, que você já deve ter ouvido por aí, que provavelmente não ocorreu exatamente daquele jeito, além dos avanços na compreensão da energia elétrica por cientistas como Michael Faraday, Nikola Tesla e Alessandro Volta, além da descoberta do elétron, geralmente atribuída aos trabalhos de J.J. Thomson, que talvez você conheça por ser um grande admirador de pudins de passa ou panetones, deixaram algo muito claro para a comunidade científica daqueles séculos. Que na fundação de toda a matéria, no que antes se pensava ser indivisível, que estava se mostrando um pouco divisível e hoje em dia a gente já acredita que é bem divisível, existe uma pequena partícula, tão pequena que às vezes nem se comporta como uma partícula, mas que quando em fluxo parecia gerar energia. Mas essa energia, claro, não vem do nada, ela apenas se transforma, às vezes estando contida no fluxo de elétrons, às vezes nas ligações entre átomos, às vezes no movimento da roda de um carro ou numa mitocôndria perdida aí no seu cérebro. E essa transformação da energia já era conhecida há muito tempo lá no século XVIII, onde a história do elétron começou a ser contada. A indústria daquela época usava dessas transformações para transformar a energia que estava contida nas ligações químicas de um combustível, como carvão ou petróleo, por exemplo, em energia mecânica para rodar máquinas gigantes que produziam as coisas mais banais, a custo de muito gás carbônico na atmosfera e muito trabalho infantil. A história da tela do seu celular não tem só partes felizes. Mas era questão de tempo até que as coisas se juntassem, né? Para condensar quase 3 séculos de história em alguns segundos, nós tivemos pilha voltaica, bobina eletromagnética, motor de corrente direta, motor de corrente alternada, a lâmpada incandescente, usinas termoelétricas, o telégrafo e o telefone, as usinas hidrelétricas, a televisão, a guitarra elétrica, usinas nucleares, células fotovoltaicas, a máquina de fax, os celulares, o pager. Nunca se esqueçam do pager. E com a popularização da internet nos anos 90, tivemos uma explosão de computadores, smartphones, videogames, criptomoedas, redes sociais e lojas de e-commerce, onde você pode comprar até mesmo uma pilha voltaica. Ou não. Mas voltando ao começo, onde você está nesse momento? Se você está assistindo a esse vídeo, é provável que haja internet por aí, e eletricidade. E como é difícil não ter, né? Seja nas grandes cidades ou no interior, por mais bucólica que seja a paisagem, pare de olhar para essa tela iluminada e dê uma espiadinha ao redor. Existe algum lugar sem sinal da presença de energia elétrica? Você consegue evitar encarar os elétrons passando para lá e para cá? Qual foi a última vez em que você esteve fisicamente longe dessa inovação tecnológica que há 300 anos sequer existia? A segunda revolução industrial, onde os grandes avanços da eletricidade ocorreram,
se deu no ápice do modelo social capitalista. Isso teve muitas razões e consequências, mas a principal delas, e que se sente até hoje, foi o barateamento e industrialização desses avanços tecnológicos e científicos, a comoditização dos artefatos eletrônicos em todo tipo de produto, dos mais caros e desejados aos mais banais e baratinhos, produzindo uma imensa quantidade de coisas que são boas, lindas, coloridas e divertidas, até pararem de funcionar. Aí vira só lixo mesmo. E esse lixo, como todo e qualquer lixo que nós produzimos, tende a ser muito, mas assim, muito mal descartado. Se o lixo orgânico acaba nos aterros, o lixo reciclável não reciclado vai para os bueiros, o lixo industrial vai para o rio Paraupeba e o lixo radioativo vai para um ferro velho em Goiânia, para onde exatamente vai o nosso lixo eletrônico? Diferente de alguns tipos de lixo que podem ser reciclados mais facilmente, os milhares de componentes de um aparelho eletrônico têm dois problemas na sua reutilização. O primeiro, claro, é a quantidade de substâncias nocivas que estão presentes nos nossos computadores e celulares, que enquanto estão funcionando certinho e bem protegidos não oferecem risco nenhum, mas que em componentes estragados, quebrados, expostos, podem ser perigosos tanto para quem trabalha diretamente com lixo eletrônico, como para todos os que vivem numa região onde haja muito desse lixo. Dentre essas substâncias estão compostos e ligas metálicas de uma classe de elementos antigamente chamada de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio, além de compostos de arsênio, berílio e enxofre, vindo de telas quebradas e placas de circuito, além de compostos orgânicos, como dioxinas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Todas essas substâncias têm relação com doenças tanto em humanos quanto na flora e fauna naturais, e além deles, a presença de microplásticos nos componentes eletrônicos pode resultar na lenta degradação dos sistemas e tecidos do corpo humano e dos animais, num processo conhecido como bioacumulação. Outro problema é a forma como a reciclagem do lixo eletrônico é feita ao redor do mundo. Por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, minha cidade, tem um programa próprio de recolhimento de lixo eletrônico, o que já é um ótimo exemplo e ajuda a resolver parte do problema. No entanto, em escala global, segundo dados de órgãos associados às Nações Unidas sobre o ano de 2019, apenas 17,4% de todo o lixo eletrônico gerado no mundo, que alcançou a marca de 53,6 milhões de toneladas, é de fato reciclado. E além de tudo, essa reciclagem tem uma marca muito triste do mercado globalizado em seu processo. O mesmo estudo estima que aproximadamente 1/4 de todo o lixo eletrônico reciclado é enviado de países desenvolvidos, que são os maiores responsáveis pelo consumo de produtos eletrônicos, para serem reutilizados e reciclados em países em desenvolvimento, principalmente na África e na Ásia. E as condições de trabalho em que essa reciclagem ocorre, como você pode imaginar, são as mais degradantes para a saúde possíveis. A questão do lixo eletrônico, que se estende desde a ilha de lixo do Pacífico aos detritos espaciais na órbita terrestre, é tanto um problema de escala global quanto um problema pessoal. Embora não haja muito que nós, aqui das nossas casas, possamos fazer em relação às condições insalubres de trabalho de um amigo chinês ou nigeriano, o destino que damos ao lixo eletrônico que nós produzimos é, ao menos no momento do descarte, uma decisão nossa. Para que a gente esteja conversando nesse momento por uma telinha brilhante e incrível dessas, mais de 300 anos de inovações tecnológicas tiveram que passar, revoluções industriais foram e vieram, incontáveis somas de dinheiro foram investidas e a estrutura das nossas cidades e da nossa própria relação com o entorno mudou para sempre. Mas como eu te disse mais cedo, essa história não tem só partes felizes. O dano irreversível que o consumo imparável de produtos eletrônicos está causando ao equilíbrio natural do nosso planeta só pode ser comparado ao dano que ele causa a pessoas, iguaizinhas a nós, mas que não tiveram a sorte de estar na parte do mundo e na posição socioeconômica de somente usar esses produtos, ao invés de ter que queimá-los ou dissolvê-los em ácido para ganhar uma fração de centavo. O problema do lixo eletrônico provavelmente não passava pela cabeça de Thomson quando ele pensava no seu pudim de passas, nem de Benjamin Franklin quando ele jogava pipa. Com mudanças tão intensas e rápidas no mundo em que a gente vive, as questões com que nós temos que lidar vão mudando a todo instante. Assim, cabe a mim e a você pensarmos em soluções para esses novos problemas, assim como também exigir dos nossos representantes na política e das empresas responsáveis pela produção de todo esse mundo tecnológico, que eles também tenham soluções em grande escala. O que você acha que pode ser feito para a diminuição do lixo eletrônico no mundo?
Nós precisamos parar de comprar smartphones e computadores? Precisamos parar de jogar nossos amados jogos online e nunca mais usar nossas redes sociais? Ou existe uma forma de conciliar tudo isso com o uso sustentável da energia e da matéria-prima que existem no nosso planeta? Deixe aí nos comentários.